A receita de hoje é biscoito amanteigado, esses para decorar. E para começar essa receita, eu vou colocar aqui 200 gramas de manteiga. Então, essa manteiga já estava fora da geladeira um tempinho, mas para ajudar eu vou dar uma picada nela, em quadradinhos. Vou acrescentar uma xícara de açúcar. Então, eu geralmente uso açúcar mascavo em tudo. Eu fiz também, vou mostrar depois mais pra frente, uma receita que eu fiz com açúcar mascavo e a massa não fica tão lisa, ele não cresce tão uniforme assim. Então, eu acho que é um bom momento para você usar um açúcar cristal, um açúcar refinado, para poder ficar uma massa bem lisinha e o biscoito ficar perfeito. Então, agora a gente vai dar uma misturada nessa manteiga com açúcar até ele ficar bem incorporado. Então, eu tô usando primeiro aqui esse fouet, mas achei que não tá funcionando bem. Ó, aqui, ó, pronto. Porque essa manteiga tá meio gelada. Se você deixar ela fora da geladeira mais tempo antes de você usar, vai facilitar bastante o processo, tá certo? Agora acrescentei um ovo. Aconteceu algum problema e eu não filmei colocando, mas eu coloquei o suco de um limão. E mais pra frente eu vou colocar as raspinhas que estão ali do lado. Se você não quiser fazer de limão, você pode usar a essência de baunilha também, pra poder fazer esses biscoitos. Então agora que tá tudo bem incorporado, ó. Então vou colocar as raspas do limão. Pronto, tá observando, ó, como ele ficou bem homogêneo, então você quer que ele fique assim, que a manteiga fique bem homogêneo com açúcar e com o restante, para poder ficar uma massinha bem lisa. Muito bem, agora eu vou colocar o trigo. A receita pede 4 xícaras de trigo, então eu já coloquei aqui separado e eu vou medir. Essa receita dá bem certinho, sabe? Essas 4 xícaras são o suficiente. Agora, acontece às vezes de um ovo ser maior, ser menor, então você pode acrescentar um pouquinho mais de trigo. Cuidado para não acrescentar muito, porque o seu biscoito pode ficar sem açúcar, sem gosto. Agora é realmente só questão de você incorporar tudo e fazer ser uma massinha homogênea. Eu achei aqui que precisava de um pouquinho mais de trigo só para poder soltar melhor da minha mão e coloquei aqui uma pitada de sal para dar uma acentuada no gosto. Então, ó, a massa já está soltando da minha mão, tá bem lisinha. Essas massas amanteigadas, elas derretem muito rápido. Eu moro em Recife, então ela fica mole muito fácil. Então, você vai perceber que todo o processo daqui pra frente, eu vou colocar ele na geladeira por um tempo entre elas. Então, agora eu arrumei ela todinha, vou colocar em uma sacola e vou colocar no freezer para poder esfriar. Então aqui eu coloco logo no freezer para ir mais rápido, para daqui a pouco tirar. Ou você pode também colocar na geladeira e deixar assim 1 hora na geladeira, né, que é o que eu tô indicando aqui. Mas você pode também colocar no freezer e deixar rapidinho e você vai usando. E eu também gosto de, quando eu vou cortando o meu biscoito, eu gosto de cortar, colocar na forma e eu deixo já um pedaço do meu freezer vazio e eu vou deixando no freezer essa massa para poder esperar eu assar, porque isso faz com que ele se espalhe menos, que ele asse direitinho, só cresça um pouquinho para cima e você tem um biscoito bem bonito. Então, ó, essa massa tá bem gelada
Então ela fica mais durinha para você trabalhar. Se você deixar começar a esquentar, ela vai começar o quê? A ficar mais mole, a manteiga, né, começa a derreter e aí fica mais difícil de trabalhar. Então, ó, eu sempre pego a massa, ó, tô aqui com 1/3 da massa e os outros 2/3 estão lá na minha geladeira ou no freezer, dependendo, né, de quão mole estiver sua massa, para poder você, quando você terminar de usar esse pedaço, a outra tá geladinha para você poder pegar e usar. E eu vou fazendo sempre assim, ó, eu vou amassando, vou usando, eu pego essas rebarbas, coloco na geladeira, pego o que tá na geladeira, coloco na mesa e aí eu vou trabalhando com a que tá gelada, sempre trabalhando com o que tá gelado. O tapete de silicone ajuda muito para poder ficar mais fácil de você mover. Então eu indico vocês cortarem os biscoitos, fazerem os biscoitos. Pode ser também em cima de um jogo americano, daqueles de plástico, sabe? O que ajuda você a poder levantar, pegar mais fácil e mexer melhor nessa massa de biscoito crua. E depois para assar, você coloca ou na forma sem nada embaixo, ou nela com os tapetes de silicone. Eu não indico colocar no papel manteiga. Eu fiz uma vez com papel manteiga, mais pela questão da mobilidade mesmo, de tirar de um lugar, colocar no outro, e ele às vezes gruda, você tem que tirar nele morno, então dá um trabalho desnecessário. Ele na forma funciona super bem, ou no tapete de silicone. Pronto, agora que eu terminei de cortar, né, os meus biscoitos nos formatos que eu quiser, eu vou pegar, coloquei no freezer e agora que tá geladinho eu vou colocar no forno e assei por uns 20 minutos. Fica de olho, cada forno tem um tempo. O truque é você parar e olhar, ó, tá assadinho atrás, já está na hora de eu tirar eles. E eu vou colocar eles pra poder esfriar em uma grade, porque na gradezinha ele esfria por igual, ele não soa e ele fica bem crocante, tá certo? Coloquei tudinho na minha gradezinha pra poder secar e esfriar. E depois você coloca num pote e fecha. Tem que ser um pote vedado. Se você deixar isso aberto, esse biscoito vai ficar mole depois de um tempo. Quero mostrar aqui pra vocês como é que fica a massa feita com açúcar demerara. Tá vendo que dá pra ver aí as bolinhas do açúcar ainda na massa? O biscoito ficou uma delícia, ficou crocante, mas você vai ver que depois de assado, ele vai ficar não tão perfeito, tão bonitinho quanto o outro que foi feito com açúcar refinado. Aqui eu tô dando só uma ideia de como você faz para cortar os biscoitos se você não tiver um cortadorzinho desses de árvore ou de alguma outra coisa. Você pode usar a faca mesmo. Ó, fazendo esses triângulos você pode decorar como se fosse uma árvore de Natal. Você pode também fazer outros formatos, quadrados, retângulos, e aí você confeita da forma que você achar melhor. E depois é só você decorar eles da forma que você achar melhor. Tem um vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer o glacê real para poder decorar biscoitos, e minha experiência aqui não é tanta, né? Eu comecei agora a realmente aprender a usar eles, mas que é bem divertido e é uma boa atividade com as crianças.